Algumas questões sobre educação especial e inclusiva, tudo bem? Então já peço aí de antemão que você deixe o seu gostei, que você diga aqui nos comentários quais são as suas principais dificuldades, né? E sem mais delongas, sem mais enrolações, eu trouxe para vocês algumas questões aqui baseadas no perfil da banca VUNESP, tudo bem? Então, tema da aula de hoje, vamos aqui para o material na tela. Coisa rápida e tranquila hoje e bem objetiva para você não perder tempo, né? Então vamos lá, pessoal. Materialzinho na tela. Tema da aula de hoje, vamos lá. Educação especial e inclusiva, tá? Esse aqui é o perfil da Educarte Concursos. Solicito que para quem ainda não segue o Instagram da Mara, que siga lá o perfil da Educarte Concursos, tá? Eu sou a professora Rosiane, tá? Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Rosiane. Hoje recebi um convite da Mara para fazer algumas resoluções de questões com vocês acerca desse tema Educação Especial e Inclusiva. E eu espero que essa aula seja muito produtiva e que tenha bastante conhecimentos aí para agregar desculpem, né? Na sua maratona de estudos aí, tudo bem? Então, material de novo na tela. Vamos resolver já a nossa primeira questão, né? Porque aqui nós precisamos ser rápidos, objetivos e claros naquilo que a gente precisa passar para vocês. Então, olhem só, pessoal. Questão número 1. A questão número 1, ano de 2023 da banca VUNESP, ela vai falar o seguinte pra gente, ó. Segundo o documento, vamos lá. Segundo o documento nacional, segundo o documento Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades. Realiza o atendimento educacional especializado. Lembrem-se que esse atendimento educacional especializado, nós estamos falando então do AEE, ok? Atendimento educacional especializado, disponibiliza os serviços e recursos próprios desse atendimento e orienta os alunos e seus professores quanto à sua utilização nas turmas comuns do ensino regular. Estabelece a Política Nacional de Educação Especial que o atendimento educacional especializado, né? Que o AEE, o que ele estabelece aqui? Então, vamos lá. Atendimento educacional especializado. Ele deve, letra A, vamos lá, vamos analisar aqui as nossas alternativas. Letra A, proporcionar atividades idênticas aquelas realizadas na sala de aula comum, como substitutivas ao processo de escolarização. Lembre-se que não é a ideia de atividades idênticas àquelas realizadas na sala comum como substitutivas ao processo de escolarização. A aula, esse processo do AEE, ele deve ser inclusivo, não integrado. Integrado, não. Inclusivo, sim. Então, se você só proporciona atividades idênticas àquelas realizadas na sala de aula comum, como substitutivas ao processo de escolarização, basicamente você não está fazendo o processo de inclusão do seu aluno, você não está atendendo o aluno conforme as necessidades que ele precisa, que ele necessita e que precisam ser sanadas, tá? Então, cuidado, não é proporcionar atividades idênticas, não tem nada a ver. A educação especial, ela deve ser inclusiva, ela é perspectiva na educação inclusiva, ela não é integrada, ela não é excludente, ela não é segregadora, ela é inclusiva, então não é a letra A. Vamos ver aqui a outra, letra B. Desenvolver uma proposta pedagógica ao longo de todo o processo de escolarização totalmente independente do ensino comum. Como assim totalmente independente do ensino comum? Não faz tanto sentido. Desenvolver uma proposta pedagógica ao longo de todo o processo de escolarização, perfeito até aqui.
Mas totalmente independente do ensino comum? Não cabe. Não é isso que, segundo o documento Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, ele diz para nós, tá? Letra C. Ser oferecido no mesmo turno da classe comum em escola especial por ser uma modalidade de ensino. Por mais que seja uma modalidade, não é a questão de ser oferecido no mesmo turno da classe comum em escola especial. É preferencialmente, deixa eu só trocar aqui. Na rede regular de ensino, preferencialmente na rede regular de ensino, tá? Letra D. Propiciar a formação inicial e continuada do professor para atuar na educação especial ou em salas de turmas comum do ensino regular. Pessoal, aqui na verdade a questão ela está pedindo que estabelece a Política Nacional da Educação Especial sobre o atendimento educacional especializado. Então, com base nessa questão aqui do AE, que é o atendimento educacional especializado, tudo bem que o professor ele vai ter a formação inicial e continuada para atuar também, né, na educação especial, tendo a qualificação e etc. Ou em salas e turmas comuns do ensino regular. Na verdade, não é isso que responde a introdução da questão, tá? Mas, por mais que essa não seja a base, vamos ver a letra E? Vamos ver a letra E aqui. Identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando as suas necessidades específicas. Olhem só aqui o que a questão está pedindo para você. Segundo o documento Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial ela é uma modalidade, beleza? De ensino que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades. Realiza o atendimento educacional especializado, disponibiliza os serviços e recursos próprios desse atendimento e orienta os alunos e seus professores quanto à sua utilização nas turmas comuns, né, do ensino regular. Então, como que você vai usar os recursos próprios para o AE? Como que os professores vão fazer a utilização das turmas comuns do ensino regular voltado para o atendimento educacional especializado? Basicamente, você, professor, irá utilizar, né, a acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação. Ou seja, você vai identificar, você vai elaborar e você vai organizar todos os recursos pedagógicos, né, o de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando as suas necessidades específicas. É para isso que nós temos, então, o atendimento educacional especializado. Lembrando que todas as vezes que vocês ouvirem falar em barreiras na educação especial, vocês vão lembrar do TATUCA. Então, olhem só, o TATUCA são as barreiras que nós temos na educação de ensino especial. Deixa eu apagar aqui, porque para organizar isso aqui melhor. Peraí. Só para exemplificar melhor essa nossa alternativa e você entender o porquê que ela é a correta. Então, nós temos aqui o TATUCA. Todas as vezes que alguma questão falar de barreiras na educação para vocês, vocês não se esqueçam do TATUCA. Você lembrando do TATUCA, você vai saber quais são as barreiras. Então, aqui a barreira que nós podemos colocar é a primeira barreira, que é a do transporte. A outra que vocês vão colocar aí é a barreira arquitetônica.
outra barreira é a barreira tecnológica. A outra barreira é a urbanística. Mais uma barreira que é a comunicação. E nós temos mais uma barreira que é a atitudinal. Percebam o seguinte, pessoal, se você identifica quais são as barreiras e que você precisa eliminar essas barreiras aqui para proporcionar a acessibilidade no aluno para que, né, você atenda às necessidades específicas dele. Por mais que eu tenha rabiscado demais essa questão número 1, o que eu quero que vocês associem aqui, que a nossa resposta é a letra E, justamente baseada nessa questão do Tartuca, que são as barreiras, né, que impedem a plena participação dos alunos, né? Então, o atendimento educacional especializado, ele precisa eliminar essas barreiras. Ele precisa identificar, elaborar e organizar os recursos pedagógicos, né, para que os alunos, então, eles tenham pleno acesso à educação. Por isso que eu disse que não seria a letra D, porque não é simplesmente ter a formação inicial e continuada do professor para a educação especial nas salas comuns e ficar por isso mesmo. O professor ele pode estar muito bem qualificado, mas o professor pode falhar na hora de identificar, elaborar e organizar os recursos pedagógicos para realmente propor uma acessibilidade ao público da educação especial, tá? Lembre-se então que a educação especial ela vai ser sempre numa perspectiva da educação inclusiva. Não é algo integrado, segregado, excludente. É sempre inclusivo. É sempre proporcionando meios, didática, recursos, acessibilidade para que todos tenham pleno desenvolvimento educacional. Tudo bem? Então o gabarito aí dessa nossa questão é a letra E, tá? Deixa eu colocar aqui. Se conseguimos eliminar as barreiras e fazer esse processo de identificar, elaborar e organizar, nós temos um processo, então, do educando, beleza? Então, nosso gabarito letra E. Desculpem os rabiscos, mas preciso mostrar para vocês os possíveis erros, os possíveis acertos, como que a banca pode cobrar e como que a banca pode não cobrar. As questões da VUNESP são bem contextualizadas, então eu rabisco bastante, tá? Então, simbora para a questão de número 2. Material de novo na tela para vocês. Questão número 2. Bora lá. No ano de 2015, é instituído no Brasil o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, ó, em 2015, no Brasil, é instituído o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Lei número 13.146, destinado a assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais, visando a sua inclusão social e cidadania. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados em um sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. De acordo com a referida lei, artigo 27, então, deste estatuto, parágrafo único, é dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar a educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-o a salvo de toda forma de violência, negligência e, letra A, insegurança. Letra B,
discriminação. Letra C, suspeição. Letra D, contravenção. Letra E, desproteção. Se você for lá no artigo 27 da lei número 13.146 de 2015, que vai falar que é dever, vou só simplificar para vocês aqui, ó. É dever do Estado, família, comunidade escolar e da sociedade assegurar, então, a educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando a salvo de toda forma de violência, negligência e B, de discriminação. Então, aqui nesse caso, a nossa outra palavrinha é discriminação. Uma banca do concurso da VUNESP caiu em 2022, né? Banca VUNESP 2022. Então, percebam que no artigo 27 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, dessa lei, ele vai falar que é dever do Estado, né, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, assegurando de toda forma, né, assegurando, salvando, né, de toda forma de violência, negligência e discriminação. Ou seja, todos vão ter acesso à educação, né? Lembrem-se que a educação, ela é um direito público subjetivo, direito público subjetivo, ou seja, é um direito seu, ninguém tira de você, né? É um direito universal. Basicamente, ao longo da vida. Então, é dever do Estado, vou grifar aqui para vocês não esquecerem, é dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação. Beleza? Então, nosso gabarito aqui, letra B de bola. Vamos para a nossa questão, então, número 3. Opa, questão 3. Vamos lá. Ainda com referência à Lei 13.146 de 2015, então vamos lá, que institui a Lei Brasileira de Inclusão, né, da Pessoa com Deficiência, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, então a LBI. Então, ó, aqui vocês podem ver também como LBI, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. O artigo 27 dispõe que a educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurado sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais e intelectuais e sociais, segundo suas características e interesses
e necessidade de aprendizagem. Então aqui, ó, se vocês derem uma olhadinha lá no artigo 27, vai estar falando assim, ó, e necessidades de aprendizagem. Então, com base nessa explicação e na íntegra do artigo 27, né, vamos ver aqui qual é a alternativa correta. Letra A, faixa etária? Não. B, aspirações pessoais? Não. C, expectativas familiares? Não. D, possibilidades econômicas? Jamais. Letra E, necessidade de aprendizagem. Por que necessidade de aprendizagem? Olhem só. De forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível. Como que a gente alcança o máximo desenvolvimento possível? Né? De seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características e interesses e necessidades de aprendizagem. Basicamente, necessidade de aprendizagem. É com a necessidade de aprendizagem que você consegue, olhem só aqui a interpretaçãozinha, desenvolver todos os seus possíveis talentos e habilidades físicas. Físicas. Eu vou colocar seus talentos e habilidades, e eu vou colocar assim, entre aspas, porque o que vocês já vão observar, que quando a gente fala de talentos e habilidades, é da questão integral ali da pessoa. Então, eu vou fechar aqui, para vocês só lembrarem que o nosso gabarito, então, é a letra E, da questão número 3. Beleza? Então, perceba, muitas vezes a banca ela pode trazer para você a íntegra do artigo, e às vezes colocar alternativas assim que cabe também interpretação, que seria lógica, não seria interesses e faixa etária, aspirações pessoais, expectativas familiares ou questão de possibilidades econômicas, não, interesses e necessidade de aprendizagem, né? Porque vai, com base na necessidade de aprendizagem do aluno, é que você vai desenvolver as questões possíveis de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, né? A questão psicomotora da criança, tudo bem? Então, volta aqui para a tela, eu vou até colocar aqui para vocês, ó. Então, vamos lá. Questão número 4. No início do ano letivo, uma família recém-chegada ao município procurou a rede de ensino para matricular sua filha de 6 anos, que tem surdez. A criança não frequentou, então vamos pegar aqui o trecho-chave desse enunciado. A criança não frequentou a educação infantil e a família tem muitas dúvidas sobre o processo educacional da filha. De acordo com a Lei Brasileira de Inclusão de 2015, a LBI, o município deverá ofertar. O município deverá ofertar. Pessoal, aqui vocês podem olhar no artigo 28. Aqui vocês podem achar no artigo 28 que o município, né, ele vai assegurar, ele vai ofertar basicamente a educação bilíngue em Libras como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, né? Nessa questão aqui, então, com base nessa pequena e breve explicação e a citação do nosso artigo, vamos ver então a questão o município deve ofertar. Letra A. Educação bilíngue, educação bilíngue em Libras como primeira língua, perfeito. E na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, sim, em escolas e classes bilíngues e escolas inclusivas em questão pública, tá? Lembrando aqui, ó,
Deixa eu só colocar aqui. Por que eu coloquei aqui para vocês uma observação que é somente na questão da escola pública? Porque aqui tá falando o município deverá ofertar. Então, quando a gente fala de oferta na questão do município, a gente cita aqui a questão do poder público. Beleza? Então, lá no artigo 28 vai falar: incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar, né? E essa oferta, ela deverá ser de educação bilíngue em Libras como primeira língua e na modalidade da língua portuguesa como segunda língua em escolas e classes bilíngues e em escolas exclusivas, tá? Então, olhem só. Deixa eu só grifar aqui, que é para isso ficar bem nítido e claro para vocês. Olhem só. Mas vamos ver aqui as outras alternativas pra gente ver também se não tem alguma coisinha aqui errônea, né? Peraí que eu grifei. Ah, voltei pra questão. Cadê? Questão 4. Então vamos lá. B. Escola especial para surdos com ensino da Libras como primeira língua e a língua portuguesa associada aos sinais para contextos de leitura e escrita. Tá errado. Não é assim que está no artigo 28, não é desta forma que a lei está cobrando, tá? Então, ó, é incorreto isso aqui. Vou riscar para vocês. Incorreto. C. Escola comum inclusiva com intérpretes de Libras da educação infantil ao ensino médio, sendo a língua portuguesa como primeira língua. Não é língua portuguesa como primeira língua, tá? E não é somente da educação infantil ao ensino médio. Como é que fica o ensino superior também? Não é assim que funciona. D. Instrutor e intérprete de Libras para a Libras como primeira língua e professores de português para o ensino da segunda língua na modalidade escrita. Tá totalmente errada essa assertiva aqui, essa alternativa. Não é. E letra E, professores especialistas e profissionais de apoio para o ensino da língua portuguesa como primeira língua. Tá errado. E a língua de sinais como meio de comunicação, totalmente errado. Tá? Então aqui a nossa assertiva realmente correta é a alternativa A. Educação bilíngue em Libras como primeira língua e na modalidade da escrita da língua portuguesa como segunda língua em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas, tá? Então eu só vou riscar isso aqui pra vocês, pra não ficar muita coisa pintada aqui, tá? Mas o nosso gabarito então é a letra A. Beleza? Então, vamos para a questão de número 5, pessoal. Vamos lá. Questão número 5. Uma das inovações trazidas pela Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Olhem só. Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. É o atendimento educacional especializado, então, o AEE. Um serviço da educação especial que identifica, elabora e organiza os recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas. Então, vamos lá. Sobre a articulação. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui outra cor. Então, sobre a articulação entre a escola comum e a escola especial. Então, a escola comum, a regular e a educação especial, é correto afirmar que, letra A, na perspectiva da inclusão, a educação especial muda seu rumo, refazendo caminhos quando se propõe a substituir a escola comum,
para alguns alunos que necessitam de terminalidades específicas. Realmente propõe substituir a escola comum para os alunos que necessitam de terminalidades específicas? Realmente substitui a escola comum? Não, né? Até porque a educação inclusiva, tá? Ela deverá ser preferencialmente na rede regular. Então, não é que substitui, é preferencialmente, tá? Tá errado isso aqui. B. As frentes de trabalho dos professores comuns e os da educação especial são as mesmas, pois ambos atuam no ensino das áreas do conhecimento e no trabalho com a língua escrita. Realmente, as frentes do trabalho dos professores comuns, né, da rede regular, e os da educação são as mesmas? Claro que não, pessoal. São públicos, aspectos, terminalidades, necessidades diferentes. Por isso que nós temos o AE, que é o atendimento educacional especializado para a necessidade daquele aluno, tá? Não são as mesmas. C. Na perspectiva da educação inclusiva, os professores itinerantes, o reforço escolar e a terminalidade específica constituem formas de articulação entre a educação especial e o ensino comum? Não. Não são os professores itinerantes, muito menos o reforço escolar, tá? Não substitui essa questão reforço escolar nessa questão aqui de constituir forma de articulação. Não, reforço escolar não. É atendimento educacional especializado. Não quer dizer que é um reforço escolar. D. No caso da inexistência de uma sala de recursos multifuncionais na escola, os alunos não podem ficar sem este serviço, devendo os mesmos ser transferidos para uma escola de educação especial. Não! Se é um dever do poder público, não tem que ter inexistência de uma sala, não pode. É ofertado, é uma oferta obrigatória. Tem que atender. Preferencialmente na rede regular de ensino. Tudo bem? Tá? Em caso de uma escola realmente de educação especial, é caso de terminalidade muito específica, em que o aluno ele tenha realmente dificuldades e que a escola regular realmente não consiga atender mesmo o aluno em último caso. Aí sim, caso contrário, não. A oferta é preferencialmente na rede regular de ensino. Porque se for assim, não tem inclusão na rede regular. Porque todo aluno da educação especial que chegar na rede regular vai ser transferido para a escola especial e vai ficar por isso mesmo. E a ideia é fazer o processo de inclusão dos docentes, ou dos discentes, dos alunos, perdão, tá bom? Então vamos para a última alternativa aqui, que diz o seguinte: o atendimento educacional especializado deve estar inserido no PPP, que é o Projeto Político Pedagógico da Escola, estabelecendo formas de avaliar o atendimento educacional especializado, alterar práticas, de inserir novos objetivos visando o aprimoramento desse serviço. Letra E, alternativa correta, beleza? Sempre inserir novos objetivos, aprimorando o serviço do atendimento educacional especializado. E, é claro, com professores qualificados aí para o atendimento, então, do público. AEE, gabarito letra E. Beleza? Vamos para mais uma questão. Questão número 6. Dentro da proposta de inclusão social assumida pela sociedade brasileira no final do século XX e no começo do século XXI, a atenção educacional aos estudantes entendidos como de necessidades educacionais especiais. Vamos lá. Necessidades educacionais especiais, pessoas deficientes com transtornos globais do desenvolvimento ou superdotadas, ganhou destaque considerável. A LDB, que é a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no seu artigo 4º, avança nesse aspecto em relação às anteriores,
ao estabelecer que o atendimento a esses estudantes deve ocorrer. Vamos lá. Letra A. Em instituições especializadas para o atendimento às suas necessidades educativas. Por exemplo, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAES, para estudantes com deficiências intelectual. Errado. B. Com atendimento domiciliar, individualizado e adequado às suas singularidades e necessidades educativas especiais. Errado. C. Em salas especiais, dentro das escolas regulares, garantindo aos mesmos integração e socialização na instituição educacional. Se há em sala especial dentro de escolas regulares, você não está incluindo, você está segregando. Está errado. D. Através de acompanhamento clínico e pedagógico, adequados às suas necessidades, em instituições de saúde próxima de sua residência. Também está errada. Letra E. Garantindo atendimento educacional especializado gratuito. Então, garantindo atendimento educacional especializado AEE, gratuito, transversal, a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Gabarito da nossa questão, letra E. Olha o que a banca faz com a gente. Por isso que você precisa estar por dentro do que fala a LBI, o que fala o Estatuto, o que fala a educação na perspectiva da educação inclusiva. Sempre irá garantir esse atendimento aos educandos, sempre deve ocorrer garantindo atendimento educacional especializado gratuito, transversal, a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. E eu venho dizendo isso para vocês desde o início da nossa aula. Sempre preferencialmente, é essa palavra, tá? Não é outra palavra, é preferencialmente. Sempre vão na íntegra da lei. Por isso que eu aconselho sempre vocês lerem a lei seca. Vai basear para estudar? Lê a lei seca. Depois vocês vão para materiais mais objetivos, esquematizados, porque mapas conceituais, ele ajuda bastante na questão da memorização, da questão de alguns artigos, né, de como que funciona a teoria, seja na questão da lei, seja na perspectiva de autores, mas você precisa ler a lei seca. Tem que ter essa leitura. Tem que ter esses abiscos, tem que ter esse acompanhamento, que é para você não cair nas pegadinhas da banca. O que a banca mais gosta é de fazer pegadinhas. Tudo bem até aqui? Então, gabarito da questão número 6, letra E. Ok, pessoal? Gabarito letra E. Questão 7, pessoal. Deem uma olhadinha na questão número 7. Vamos lá. Sete diz o seguinte: considerando-se as contribuições de Maslow, até 2011, em seu livro Educação, vamos lá. Educação Especial no Brasil, História e Políticas Públicas, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. A trajetória da educação especial no Brasil sempre se desenvolveu com o equilíbrio das iniciativas oficiais e particulares integradas e articuladas às políticas públicas de educação. Sempre se desenvolveu com equilíbrio. Será que sempre teve esse equilíbrio? Olha só. B. A política em educação especial no Brasil caracteriza-se pela ênfase no atendimento segregado em instituições especializadas particulares, em detrimento do atendimento educacional inclusivo nas escolas públicas. Lembrem-se que aqui é uma perspectiva do autor, beleza? Da autora. Então, sobre o livro Educação Especial no Brasil, História e Políticas Públicas. Vamos ver a letra C, deixa a Bzinha aí na nossa retaguarda, qualquer coisa a gente volta nela. C.
O modelo de atendimento na educação especial, desde os primórdios, é o da educação para todos, premissa básica do liberalismo, que sustentou as tendências abolicionistas e republicanas. Não, nem sempre na história a educação foi para todos. Desde os primórdios, jamais. A educação, ela passou a ser para todos numa perspectiva a partir da Constituição Federal de 88, né? E ficou mais evidente essa educação para todos a partir da década de 90. Com a questão da Lei de Diretrizes e Bases, tá? Então, olha a pegadinha, tá? Desde os primórdios é educação para todos? Não, nem sempre foi, beleza? D. A partir dos anos de 2000, o ensino regular apresentou um aumento de matrícula de alunos especiais, predominantemente alunos com surdez e baixa visão nos anos iniciais do ensino fundamental. Não é uma perspectiva da autora, e não é sobre isso que o livro fala muito sobre a questão de educação especial no Brasil, história e políticas públicas, tá? E letra E, o modelo de atendimento na educação especial é o pedagógico, desde a Constituição de 1821. 21? Não. Com a ênfase no desenvolvimento do aluno a partir de suas limitações em virtude da deficiência. Não. Tá errado, tá totalmente errado. Então, certamente, com essas contribuições aqui de Mazzotta em seu livro Educação Especial no Brasil, História e Políticas Públicas, a alternativa correta aqui é a letra B. A política em educação especial no Brasil caracteriza-se pela ênfase no atendimento segregado em instituições especializadas particulares, em detrimento do atendimento educacional inclusivo nas escolas públicas, beleza? Então aqui gabarito letra B. Vamos para a questão de número 8. Percebam? Estou resolvendo as questões de forma clara e objetiva, que é para você entender como que são os macetes da banca, tudo bem? Fiquem atentos. A banca, ela traz para vocês conhecimentos de lei e conhecimentos específicos de autores, tá? Então, fiquem atentos aí, tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu achar aqui a tela. Voltou. Questão número 8. Segundo Maria Tereza, autora do livro Inclusão Escolar, o que, porquê, como fazer, pode-se considerar como práticas inclusivas para os alunos com deficiência a adoção de, letra A, aceleração da aprendizagem para os alunos com defasagem da série. B, um eixo educativo de ensino para todos. C, programas de reforço paralelo. D, programa de reforço continuado. E, adaptações curriculares. Enquanto vocês dão uma olhadinha aí nessa questão, nessa perspectiva, eu vou fazer uma anotação para vocês aqui em cima, rapidinho. Vou colocando para mim no chat qual é a resposta, só enquanto eu termino de anotar isso aqui para vocês. Olha só, pessoal, então a verdadeira inclusão, ela ocorre quando a aprendizagem busca explorar a potencialidade de cada aluno. Então, segundo a Maria Tereza, sou a autora do livro Inclusão Escolar, o que é, por que e como fazer, pode-se considerar como práticas inclusivas, ó, práticas inclusivas para os alunos com deficiência, a adoção de quê? Letra A, de aceleração da aprendizagem para os alunos com defasagem em idade séria. B, um eixo educativo de ensino para todos.
Preste atenção na letra B. Se eu acabei de colocar para vocês que a verdadeira inclusão ocorre quando a aprendizagem busca explorar a potencialidade de cada aluno, então, basicamente, se eu exploro a potencialidade de cada aluno, eu tenho um eixo educativo de ensino para todos, porque todos, lembra a questão universal, né? Lembra que ela não está focada na limitação ou na deficiência do aluno, que ela está focada em ir além, tá? Então, ó, na limitação ou deficiência do aluno. Então, a partir do momento que eu falo que a verdadeira inclusão ocorre quando a aprendizagem busca explorar a potencialidade de cada aluno, nós estamos falando que essa adoção, né, deve ser de um eixo educativo de ensino para todos, de uma maneira universal, né? Não está focada na limitação ou deficiência do aluno, ela vai além, ela vai explorar as potencialidades de cada um na sua subjetividade, né? Então, não é aceleração, não é programas de reforço paralelo, não são programas de reforço continuado e não são adaptações curriculares nesse caso aqui. É a letra B, o nosso gabarito da questão número 8. Beleza? 9. Vamos lá para a questão número 9. Na obra Inclusão Escolar, então, vamos lá de novo. O que é, por quê, como fazer? Montoan afirma que a preparação de profissionais para transformar a escola na perspectiva de uma abertura incondicional às diferenças de um ensino de qualidade deve pautar-se em um projeto de formação em serviço que considere a importância de seu papel, tanto na construção do conhecimento como na formação de atitudes e valores do cidadão. Então, para a autora, uma proposta de formação profissional em serviço deve ir além dos aspectos instrumentais de ensino e partir sempre. Então, para a autora, olha só, percebam que a perspectiva da autora não é o que a gente acha, é o que a autora está falando. Então, para a autora, uma proposta de formação profissional em serviço deve ir além dos aspectos instrumentais de ensino e partir sempre. Letra A. Dos conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais que devem ser ensinados aos alunos com necessidades educacionais especiais. Acabou de falar que deve ir além dos aspectos instrumentais. Aí vem conteúdos conceituais e procedimentais. Uai, como assim? Né? O enunciado diz uma coisa e a alternativa traz outra? Não faz sentido. Letra B. Das metodologias e estratégias que favorecem o processo de ensino, o processo de aprendizagem dos alunos de inclusão. Vamos ver. Beleza. C. Dos procedimentos e estratégias que mobilizam o processo de aprendizagem dos alunos de inclusão. Não vai ser procedimentos e estratégias, não vai ser metodologias e estratégias, tá bom? D. Dos instrumentos de avaliação adequados ao processo de aprendizagem dos alunos de inclusão. Se é além dos aspectos instrumentais, por que vai ser dos instrumentos de avaliações adequados? Então, o que resta pra gente, vamos ver a letra E, do saber fazer desses profissionais que já possuem experiências e práticas pedagógicas ao entrar em contato com a inclusão. Basicamente, é o que eu sempre falo para as minhas turmas ao vivo. Para ser um bom professor, você precisa ter uma boa didática. A questão de uma boa didática, quem é meu aluno sabe, é a arte de ensinar tudo a todos. Então, basicamente, a didática é a arte do ensinar. É como você vai ensinar, é do saber fazer,
né? É a questão do transmitir conhecimento que seja acessível a todos. Então, basicamente, aqui na perspectiva da obra da autora, quando ela fala de proposta de formação profissional em serviço deve ir além dos aspectos instrumentais, é porque o professor ele precisa saber, né? Ele precisa saber, ou seja, fazer desses profissionais que já possuem experiências e práticas pedagógicas ao entrar em contato com a inclusão. O professor precisa ter a didática, o professor precisa saber ensinar, o professor precisa saber, ok? Não adianta o professor saber o conteúdo e ir lá explicar para o aluno da inclusão se o professor não habilita, se o professor não incentiva, se o professor não ensina, não desenvolve as habilidades e competências desses alunos. Cuidado, tá bom? Sempre na perspectiva dos autores. Sempre na perspectiva do autor. Não é o que eu acho, o que você acha, é o que o autor está pedindo. Tudo bem? Então vamos lá para a nossa última questão do nosso simuladão de hoje, com 10 questões. Nós temos aqui um outro autor, Romeu Sasaki, 1997, destaca 4 fases distintas no que se refere à atenção educacional às pessoas com deficiência. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira, de modo a caracterizar tais fases. Vamos entender aqui a perspectiva, então, do autor. Bora lá. A fase da exclusão, pessoal, então, que aqui é a primeira que ele traz pra gente, ele vai falar que nesta fase nenhuma atenção educacional foi provida às pessoas com deficiência. Tudo bem? Então, nenhuma atenção educacional aqui, ó. Então, nenhuma atenção educacional, nesse caso, né? Fase de exclusão, então não teve nenhuma atenção aí educacional provida às pessoas com deficiência. A 2, que fala de segregação institucional, é a ideia da absoluta impossibilidade, aqui no caso, de acesso às escolas comuns por parte das crianças e jovens com deficiência. Então, aqui, ó, o que a gente pode colocar? Impossibilidade de acesso às escolas pelas crianças e adolescentes e jovens com deficiências, tudo bem? A terceira fala de fase de integração, né? A integração são crianças e jovens mais aptos eram encaminhados às escolas comuns, classes especiais e salas de recursos, né? Então, aqui a integração, por exemplo, um exemplo de integração. Você tem uma turma com 30 alunos e desses 30 alunos, 5 alunos são da inclusão, né? Não tem um profissional de apoio ali e tudo, mas ele está ali integrado na turma. Ele não está incluído. O aluno está integrado, né? Ele está integrado com o meio, mas ele ainda não está incluído. Porque ainda não tem a questão da oferta em si para o aluno. Ele está matriculado, ele vai às aulas, mas ele está integrado com a turma regular. Ele ainda não está incluído porque não tem os profissionais ali qualificados, né, para atender a necessidade daquele aluno no desenvolvimento ali da turma em si. Isso que seria a integração, beleza? Material na tela de novo. 4, aí a gente fala de fases de inclusão. Todas as pessoas são incluídas nas salas comuns, né? Mas como que vai ser incluído aí? Os ambientes físicos, né? E os procedimentos educativos, eles são adaptados. Então, na questão da fase da inclusão, nós temos aqui uma adaptação. Nós temos uma adaptação, tá? Para acomodar, para atender a diversidade dos alunos. Então, beleza, com base nessas 4 fases distintas aqui para Romeu, que eu exemplifiquei para vocês aqui, as 4 fases nós iremos agora associar. Então, vamos ver aqui. Primeiro, a meta primordial, olha só que interessante.
A meta primordial é não deixar ninguém no exterior do ensino desde o começo da escolarização, causando mudança na perspectiva educacional. Quando a gente fala que a meta primordial é não deixar ninguém fora da escola, nós estamos falando aqui, nessa mudança na perspectiva educacional, nós estamos falando então da fase da inclusão. Ninguém fica de fora. Por que ninguém vai ficar de fora? Porque vai ter uma adaptação para atender a diversidade dos alunos, para atender as necessidades dos alunos. Então a meta aqui é não deixar ninguém de fora da escola. Próximo. Criação das classes especiais dentro de escolas comuns para garantir que as crianças deficientes não interferissem no ensino. Nesse caso aqui, quando a gente fala que há criação de classes especiais dentro das escolas comuns para garantir que crianças deficientes não interferissem no ensino, aqui nós estamos falando de processo de integração. O aluno está integrado, mas ele não está incluído, beleza? Próximo. Nenhuma atenção educacional foi promovida às pessoas com deficiências que eram ignoradas, excluídas, perseguidas e exploradas. Eu coloquei para vocês na explicação lá em cima. Nenhuma atenção educacional foi promovida. Então, no caso aqui, é a fase da exclusão. Nenhuma atenção educacional foi promovida às pessoas com deficiências que eram ignoradas, excluídas, perseguidas e exploradas. E por último, nós temos aqui as pessoas com deficiências excluídas da sociedade eram geralmente atendidas em instituições por motivos religiosos ou filantrópicos. Não se esqueçam... Opa, desculpem, pessoal. Rapidinho. Não se esqueçam que filantrópicos, tá? São entidades sem fins lucrativos. São entidades ou associações sem fins lucrativos, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Ou fundações sem fins lucrativos. Então, nesse caso aqui, o único que está faltando é a fase da segregação institucional, que é o número 2. Então, o nosso gabarito aqui, 4312, 4312, gabarito letra B, beleza? Então, o nosso gabarito aqui, letra B, B de bola. Deixa eu grifar aqui para vocês, nosso gabarito letra B. Belezinha, pessoal? Então, olhem só, vem aqui comigo na tela. Eu espero que essas 10 questões eu tenha conseguido trazer para vocês alguns esclarecimentos de pontos importantes acerca da educação especial e inclusiva. Esse é um pouquinho do meu trabalho com a Educarte Concursos. Agradeço a Mara demais pelo convite em estar com vocês aqui neste momento de troca de conhecimento. Somos mediadores de conhecimentos, então essa troca, essa experiência é sempre válida, né? Além do mais, quando são coisas construtivas aí para melhorar o nosso trabalho. Peço que deixe aí o seu gostei, o seu joinha, deixe seus comentários aí. Para quem já me conhece, seja bem-vindo. Para quem não me conhece, seja bem-vindo 2 vezes, porque para quem não conhece, é porque de alguma forma eu consegui despertar o seu interesse e ficar comigo aqui até o final da nossa live, tá? Fui mais objetiva, fui mais técnica na aula de hoje, mas eu sou muito falante, pode não parecer, eu sou falante, eu gosto dessa troca de experiência com vocês, desse diálogo, dessa conversa, tá? Mas um beijo no coração, fiquem com Deus, aguardo vocês em uma próxima oportunidade aí, pessoal. Se cuidem, viu? Tchau, tchau!